Bom dia a vocês todos. Hoje nós vamos comemorar os 300 anos do nascimento de um grande filósofo, Immanuel Kant. E ele havia sido recomendado por mim a uma minha aluna que estava preparando a sua tese, e por um motivo muito simples, porque a escrita dele era extremamente clara, extremamente clara. Era acessível a qualquer leitor e não necessariamente a um leitor especializado. E trechos do principal livro dele, Crítica da Razão Pura, eram importantes para quem estivesse realizando alguma análise de texto literário, uma vez que implicavam uma série de conceituações comuns tanto à filosofia quanto à literatura. E então é da obra dele, revista por um entendido francês, que é Julien Benda, escrito Julien Benda, que escreveu um apanhado da obra inteira dele para a série O Pensamento Vivo, que é uma série gloriosa que era editada no Brasil há muitos anos, chamada justamente Biblioteca do Pensamento Vivo. Eu vou então apresentar a vocês alguns tópicos que são importantes em homenagem ao nascimento dele e dar a seguinte informação. Eu não localizei o meu exemplar de Crítica da Razão Pura, que há muitos anos havia lido e que justamente havia recomendado à minha aluna. Então, eu procurei na internet uma série de edições para adquirir um novo exemplar. Para minha surpresa, o que eu descobri? Eu descobri que todas as que eu pesquisei eram a segunda edição da obra dele. A segunda edição dessa obra magna, que é Crítica da Razão Pura, que havia sido primeiramente editada em 1781 e que receberam uma segunda edição em 1788. Todas as edições que eu consegui encontrar na internet datavam de 1788, sendo que essa segunda edição da obra magra do Kant não é recomendada. Não é recomendada. Por quê? Porque quando morreu Frederico II da Prússia, um imperador esclarecido, liberal, amante das artes, da música, da poesia, da filosofia, da literatura, entrou o sobrinho dele, que era Frederico Guilherme, um ser completamente oposto ao tio. Obscurantista, carola, dogmático e que intensificava e intensificou a censura de todos os escritos que circulavam na época. E Kant, mesmo que inconscientemente, ele sofreu censuras depois, mas mesmo que inconscientemente ele modificou a Crítica da Razão Pura nessa segunda edição, que já não data de 1781, mas data de 1788, modificou de tal forma que Schopenhauer, um aluno dele também, grande filósofo, mencionado por sinal pelo professor Jacoia, num encontro que nós tivemos ontem, disse que
com essa segunda edição, Kant estragou a crítica da razão pura. Então, o leitor deve procurar a primeira edição original, 1781, para lê-la convenientemente, e não se ater a essa segunda edição que circula no Brasil. E eu reclamei. E a pessoa com quem eu reclamei me respondeu assim: bom, mas os editores procuraram a edição mais recente, a edição mais atual, a edição segunda, que foi a última, né? A última edição no original. E não tinham conhecimento dessa questão. Mas o conhecimento é fundamental. Quer dizer, você vai ler uma obra viciada por falta de informação. Então, eu que não sou filósofa, estou dando essa informação. Eu acho muito importante que a gente tenha acesso à verdadeira crítica da razão pura. Dito isso, eu vou levantar apenas alguns conceitos que serão interessantes para acompanharmos a evolução aqui do pensamento dele, e eu vou me ater, então, à crítica da razão pura, interpretada por Julian Banda, e, ao mesmo tempo, apenas um conceito da crítica da razão prática para encerrar a questão. Eu acredito que não passe de meia hora, mas vocês não apenas terão paciência, mas eu espero que aproveitem alguma coisa dos conceitos dele, que são sempre válidos, não apenas sempre, mas são muito atuais, conforme vocês vão ver. Tá? Então, vamos começar. Então, a lógica é uma propedêutica para a ciência. Tá? Quer dizer, a lógica é importantíssima que exista para analisar, estudar, apresentar e contribuir para o progresso da ciência, a lógica. Existem conhecimentos a priori que são determinados pela razão, conhecimentos teóricos que precedem o conhecimento prático. Por exemplo, a matemática e a física são objetos a priori da razão. Agora vamos ver, então, essa diferença que existe entre a priori e função da experiência. Né? O que é a priori é o contrário do resultado da experiência. Então, para Kant era muito importante estabelecer essa distância entre conhecimento a priori da coisa em si e conhecimento a posteriori em função da experiência. Então, a lei é a seguinte: a razão só descobre o que ela mesma produz segundo seus próprios planos e deve progredir com os princípios de seu julgamento de acordo com leis fixas e não se deixar guiar pela natureza por causa de observações acidentais que nunca convergirão para a lei necessária que a razão busca e exige. Então, a lei é a seguinte, que a razão ela tem leis fixas a priori, ou seja, a razão não se deve deixar guiar pela experiência. E isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque uma série de escolas contemporâneas, né, a partir de William James, do psicólogo William James, passam a dizer o contrário, que a razão é modificada pela experiência. Existem leis que regem a razão, de acordo com Kant, e essas leis, elas são fundamentais, fixas para o funcionamento da razão. Isso é muito importante, ela tem leis que a regem. Então o que vem a ser agora
o conhecimento a priorístico do objeto. O que é o conhecimento a priorístico do objeto? É conhecer algo a respeito do objeto antes que nos seja dado o objeto. As regras do entendimento do objeto como que existem dentro de mim a priori. E a experiência do objeto, as experiências do objeto deverão concordar com essas leis a priori. Haverá uma concordância. Não há discordância. Isso também é um ponto muito importante. Agora, ele introduziu um conceito chamado unbedingte, que em português é incondicionado. Então, o incondicionado é o que nos leva a ultrapassar os limites da experiência e de todos os fenômenos. Aqui, esse incondicionado é um conceito importantíssimo, porque nele entram uma série de crenças, né, que constituem a fé e que ultrapassam os limites da experiência. Então, este é o incondicionado. E o que são as coisas por si mesmas? O que é objeto por si mesmo? O objeto por si mesmo é como não o entendemos, como não o conhecemos. O que é a crítica, então? Porque ele chamou o livro dele Crítica da Razão Pura. A crítica é um tratado sobre o método. Isso é muito importante, ele insiste nisso, tá? Um tratado sobre a crítica da razão pura é um método para analisar as questões referentes à razão. Então, a crítica é um tratado sobre um método e não um sistema de ciência em si. Entretanto, ele esboça todo o plano daquela ciência. Ele esboça a organização interna e os limites dessa ciência. Vê que importância que ele dá, então, à crítica, tá? No caso da razão pura. Agora, o espaço e o tempo são, para ele, intuição dos sentidos. São condição da existência das coisas como simples fenômenos. Muitos conceitos dele coincidem com as teorias mais recentes, né? No caso do Einstein, não é? Espaço e tempo são intuição dos sentidos, são condições da existência das coisas como simples fenômenos. E só chegamos ao conhecimento das coisas se tivermos alguma intuição que corresponda com os conceitos de entendimento. Portanto, só podemos conhecer qualquer objeto como fenômeno ou como aparência, mas podemos pensar nessas coisas ou objetos como coisas em si, embora não possamos conhecê-los enquanto tais. Então, nós podemos admitir a existência da coisa em si, do objeto em si, embora não possamos conhecê-las enquanto objeto em si. Mas conhecemos essas coisas e objetos como fenômenos, como aparências. Então, vocês vão ver que coisa interessante, porque essa ideia é uma ideia que existia milhares de anos atrás, e justamente exposta por Platão. Eu vou ler para vocês aqui. Então, há essa ideia de que o espaço e o tempo
são intuição dos sentidos, condição da existência das coisas. Schopenhauer acrescenta mais um elemento que também é tratado por Kant, que seria a causalidade. A causalidade. Então, espaço, tempo e causalidade são condições da existência das coisas. Tá? Então, vejam bem o que diz Schopenhauer. Immanuel Kant, crítico do conhecimento, que do domínio da especulação, onde seu voo o levava, reconduziu a filosofia para o espírito humano. Tomou esse espírito humano por objeto de suas investigações e traçou limites para a razão. Kant, na segunda metade do século XVIII, ensinava na Prússia princípios muito semelhantes aos que 2 milênios antes Platão havia exposto. Toda a nossa experiência do mundo está submetida a 3 leis e condições que são, citando agora, formas em que necessariamente se elabora todo o nosso conhecimento. Chamam-se tempo, espaço e causalidade. Mas não aprendem o mundo tal como ele pode ser em si. E tal como ele pode ser por si, independentemente de nosso esforço por percebê-lo. Atém-se apenas à sua aparência como fenômeno, à sua aparência fenomenal, porque não são mais que as formas de nosso conhecimento. Nenhuma multiplicidade, nenhuma aparição ou desaparição é possível senão por elas 3. Elas são, pois, sustentadas unicamente pela aparência e absolutamente nada podem saber da coisa em si, a qual não se poderia de maneira alguma aplicá-las. Isso se estende mesmo até o nosso próprio eu. 2 pontos. Conhecemos o eu somente como aparência e não em sua essência. Em outros termos, espaço, tempo e causalidade são dispositivos de nossa inteligência e a concepção das coisas que nos chega em imagem, condicionada por ele, se chama imanente, enquanto que transcendente seria a que poderíamos atingir se a razão, voltando-se sobre si mesma, se tornasse crítica da razão, depois de ter penetrado o caráter de meros modos de conhecimento que essas 3 formas têm. Tá certo? Então, isso aqui é a visão que Schopenhauer tem a respeito desses conceitos de Kant, né? Schopenhauer foi aluno dele e também exerceu a sua filosofia com grande liberdade, com grande acuidade, né? E tinha um grande respeito pela herança kantiana. Né? Então, agora então, só mais dois conceitos que vão ser importantes para a gente poder entender o que vem a ser aqui que vem a ser as proposições, então, da crítica da razão pura. Então, vamos ver. O Kant utiliza o juízo analítico como sendo juízo afirmativo e o juízo sintético como sendo extensivo. Tá? Então, eu vou ler aqui a definição de juízo analítico enquanto juízo afirmativo. É a ligação do predicado com o sujeito e é conhecida através da identidade. Tá? Então, é a ligação do predicado com o sujeito considerada através da identidade, enquanto que o juízo sintético
é a sua identidade extensiva em si. Eu vou dar para vocês um exemplo, que seria difícil entender o que vai ser juízo analítico e juízo sintético apenas pela definição. Vamos ver se a explicação convence, não é? Uma vez que também é complexa, não é? Então, vamos ver. Posso, por meio de um processo analítico, conceber o conceito de corpo, por meio de predicados como extensão, permeabilidade, forma e etc. Então, eu posso, por um processo analítico, conceber o conceito de corpo por meio de predicados dele como extensão, permeabilidade, forma, etc. Então, depois, olhando para a experiência da qual eu deduzi meu conceito de corpo, o que eu posso encontrar? Eu posso encontrar a gravidade. A gravidade está ligada a esses predicados que foram mencionados. Então, o que eu faço? Eu acrescento sinteticamente o conceito de gravidade como predicado. Eu acrescento ao conceito de corpo primeiro, que foi concebido por meio dos seus predicados extensão, permeabilidade e forma, eu acrescento o conceito de gravidade, tá? Então, esse segundo conceito não se choca com os primeiros, mas combina-se, tá? Então, é para mostrar como funcionam, então, os juízos sintéticos e os juízos analíticos e como eles se fundem entre si para caracterizar o objeto, tá? Então, a experiência e o fato experimentado, o objeto experimentado e o objeto em si se unem para formar um conceito completo, tá? Através, então, do juízo analítico e juízo sintético. Então, vamos ver agora um pequeno desenvolvimento dessa questão. Então, deve-se estudar a natureza do entendimento humano antes de levar em conta os seus frutos, os frutos do entendimento humano, tá? Eu vou ler para vocês um trecho aqui da análise do Julien Bandin. Que diz o seguinte: a ideia central da crítica da razão pura é a seguinte, aspas, descobri que muitos dos princípios que consideramos objetivos são, na realidade, subjetivos. Isto é, só abrangem condições sob as quais concebemos ou compreendemos o objeto. Mais além, a posição de Kant se define nitidamente por meio da célebre comparação que ele faz entre a sua descoberta e a descoberta de Copérnico. Da mesma forma que o céu parecia girar em torno de nós, como moradores da Terra, diz Kant, sucede com a natureza de nosso processo de saber, que faz com que as coisas nos surjam à vista sob aspecto de espaço e de tempo. Em outras palavras, espaço e tempo, em vez de serem atributos inerentes aos objetos de nosso conhecimento, eles são elementos do nosso próprio saber, considerado independentemente dos seus objetos. Espaço e tempo são o que Kant chama de formas, para distingui-las da matéria de nossa cognição, na qual os objetos têm realmente existência.
Ou então, espaço e tempo são puras intuições e não são dados a priori do nosso processo de saber, embora os conheçamos apenas como resultado da experiência, tá? Então, essa é uma volta ao conceito de espaço e tempo e uma colocação feita por esse análise, por esse Julian Banda. Então, qual é a natureza da cognição? Bom, na verdade, esta é a preocupação fundamental da crítica da razão pura, porque Kant iniciou justamente o estudo da consciência humana. Olha como é importante isso, o estudo da consciência humana. Então, a crítica do processo raciocinante é o pré-requisito necessário para qualquer atividade humana. Olha, a crítica do processo, quer dizer, como é, quais são as leis que regem o nosso raciocínio. Quer dizer, quais são as leis que regem a nossa razão. Tá? Então, os conceitos que expressam uma relação, descobrem que essa relação só pode ocorrer não só através da comparação, mas também por ligação. Então, quando se analisam conceitos que expressam uma relação, descobre-se que essa relação pode ocorrer não apenas pela comparação entre um e outro membro da relação, mas também por ligação, por conexão entre esses dois membros. Isso é muito importante, tá? Então é importante buscar a conexão. O que é a conexão? A conexão é a faculdade unificadora. Essa é outra grande tese de Kant. Buscar a faculdade unificadora, que é a faculdade principal e a condição básica para operações da consciência. A necessidade de unidade não é apenas uma necessidade temporária, como, por exemplo, achava William James, que eu mencionei. Não é apenas uma necessidade temporária do espírito, destinada a desaparecer, mas ela é fundamental. A necessidade unificadora, tá? A necessidade unificadora, a necessidade da unidade, tá? Então, se as intuições mencionadas, espaço e tempo, acrescentarmos o incondicionado, que eu já defini para vocês, não é? O que está além de todas as experiências, ou seja, as ideias transcendentais. Então, se as intuições puras acrescentarmos as ideias transcendentais, nós temos o conjunto de formas a priorísticas sem as quais as coisas não podem ser pensadas. Então, a coisa em si, pergunta-se, existe independente do fenômeno? Ou seja, usando o termo grego, não é? O noumenon, que é a coisa em si, existe independente do fenômeno? Sim, porque os fenômenos são apenas a aparência que as coisas nos mostram, refletidas por nosso espírito. Veja como é importante e como é atual essa colocação, não é? Veja como é atual essa colocação, que poderia depois ser levada a certas definições psicanalíticas, tanto de Freud como de Lacan, né? Bom, então, agora, como funciona? Como funcionam as leis da razão? Aí já é uma questão muito mais complicada e também implicando atualizações, não é? Que, em função das descobertas recentes, etc., da evolução da ciência, mas deve ficar apenas essa colocação fundamental, essa busca da unidade, que é importantíssima, e
E por influência de Rousseau, Kant se interessou pela questão do sentimento ético que existe, que existiria no ser humano. Então, o que vem a ser esse sentimento ético? De acordo com Rousseau, é o sentimento da beleza e da dignidade da natureza humana que é inerente ao ser humano. Bom, então, o princípio ético dirige todas as faculdades do meu princípio ético. Nossos conceitos morais se baseiam na razão pura e não no sentimento. Nossos conceitos morais, então, se baseiam na razão pura e nas leis que a regem, diz Kant, tá? E não no sentimento, no sentimento e nem na experiência, tá? Então, o princípio ético é inerente ao ser racional. Os princípios éticos são inerentes ao ser racional. Portanto, há uma relação interna entre a ação e a lei, tá? Independentemente da experiência. Então, qual é o princípio ético fundamental para Kant? Tá? Deixando de lado esse sentimento ético da beleza e da dignidade da natureza humana, que era próprio de Rousseau e também de Tolstói. Né? Tolstói dizia que, no fundo, a consciência diz ao homem se algo está certo ou está errado. Não é? Quer dizer, aí que está. Aí que está. Então, ele apelava para a dignidade da natureza humana, Tolstói, mas o Kant não. O Kant diz assim: qual é, então, o princípio ético fundamental? O indivíduo procurar inconscientemente, mas com segurança, o bem da espécie. Olha que coisa interessante. Então o que vem a ser o bem da espécie? Quer dizer, se você utilizar um conceito contemporâneo, o bem da espécie pode implicar associações cosmopolitas, pode implicar sociedade das nações, tá vendo? Para o bem da espécie. Então, para ser ética, qualquer associação cosmopolita deve procurar o bem da espécie humana, certo? Então, se é moral a ação que resulta... só é moral a ação que resulta do dever. O que é o dever? É o respeito pela lei moral. E o que é a lei moral? É o bem da espécie. Vê como, então, está amarrada pela lógica essa conceituação de Kant. E com isso ele dá uma resposta ao que vem a ser a consciência, o que vem a ser a lei moral, tá? Agora disto decorre uma série de outras considerações, não é, que poderão ser procuradas por vocês, interessados, então, na primeira edição da Crítica da Razão Pura. Vocês procurem nas informações do Google qual é a data que corresponde à primeira edição, 1781, não 1788, tá? Porque aí foram feitas uma série de mudanças, de concessões, então, no dizer de Schopenhauer, estragando a crítica da razão pura. Tá? Então, quem quiser continuar lendo e se informando e afunilando os conceitos, procure a leitura da primeira edição original. Era isso que eu queria dizer a vocês e espero que tenha servido de estímulo para continuar conhecendo esse grande filósofo, do qual estamos comemorando 300 anos do nascimento. Por hoje é isso. Tudo de bom para vocês.